Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um curso super bacana de Direito Processual Civil para você ser aprovado no TJ São Paulo e conquistar finalmente o seu objetivo de ser servidor público, escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Juliana Pereira. Você pode me procurar aí nas redes sociais. Você vai me achar lá no Facebook, @prof. Juliana Pereira, lá na página de curtir, e no Instagram, @prof. Juliana Pereira. Veja, eu sempre falo para os meus alunos e eu quero falar para você agora. Direito Processual Civil vai ser o pulo do gato para você ser aprovado. Por quê? Se você já está estudando para concurso, você sabe. Se você está começando agora, você vai aprender agora comigo. Olha só, para concurso público, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos faz muita diferença na sua aprovação e na sua colocação. Direito Processual Civil é uma matéria que muitas pessoas, por desconhecer, acham que é uma matéria difícil e acaba deixando para lá o estudo de Direito Processual Civil. Canso de receber mensagem de alunos falando, professor, olha, eu acabava estudando as outras, deixando meio de lado, e aí faltava alguns pontos. Depois que eu estudei processo civil, fui finalmente aprovado. Então, por isso que processo civil vai ser o pulo do gato para a sua aprovação, porque você vai estudar com afinco e aí você já vai sair 7 pontos aí na frente de muita gente. Sem contar que o direito processual civil, ele provavelmente vai ser a base do seu trabalho. Então, o seu trabalho como escrevente no dia a dia, o que vai ser, o que você vai fazer? Veja, o direito processual civil, ele vai trazer justamente as regras do seu dia a dia. Então, é muito bom que você já esteja craque em processo civil para logo mais você tomar posse aí no cargo dos seus sonhos, ok? Então, vamos começar. Primeira coisa, professora, por onde eu vou estudar? O que eu preciso ter de material? Veja, a letra da lei. Então, onde que você vai buscar isso? Ou você vai comprar um código de processo civil, ou você vai buscar a letra da lei direto no site do planalto.gov.br, que é o site oficial que nós temos todas as leis atualizadas. Aí você vai imprimir isso, se você não comprou o código. Se você comprou o código, você vai andar com ele debaixo do braço, estudar em qualquer lugar que você tiver. Então já estabeleça aí um hábito diário de ler 5 artigos do Código de Processo Civil e 5 artigos, por exemplo, da Constituição Federal, em qualquer lugar que você esteja. Tenho certeza que você vai ter maior sucesso cumprindo esta meta. Então, você vai ter, para o TJ, você precisa estudar não todo o código, alguns artigos do Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105/2015. E aí você vai ouvir falar esse termo que eu vou dizer para vocês agora, o novo CPC. Professora, por que o novo CPC? Porque antes nós estávamos sob a vigência do Código de 1973. E aí, a partir de 18 de março de 2016, entrou em vigência o novo CPC, que ele foi estabelecido pela Lei 13.105 de 2015, mas que só entrou em vigência em 2016, e é isso que você vai estudar. Por isso que, em processo civil, você vai tomar muito cuidado, porque em processo civil, você não pode fazer as provas antigas do TJ, a não ser a última prova que foi aplicada no ano de 2017. Porque as provas antigas são baseadas no CPC de 73, portanto, normas e leis revogadas. Então, primeira coisa, você vai buscar e acompanhar nossas aulas aí com o CPC, Lei 13.105 de 2015. Agora, professora, eu preciso estudar todo o código? Não, você vai estudar alguns artigos que são esses que eu vou falar para você agora. Então, acompanha aí comigo. Você vai estudar as normas do impedimento e da suspeição, que estão dos artigos 144 até 148. Depois, auxiliares da justiça,
artigo 149 até 155. Depois, atos processuais, artigo 188 até 275. Tutela provisória, artigos 294, perceba que aqui você vai pular, até 311. Depois você vai estudar o procedimento comum, que vai começar no artigo 318 e vai até o artigo 512 do Código de Processo Civil. Depois você vai estudar as normas do cumprimento de sentença, artigos 513 até 538. E depois você vai estudar os recursos, que vai começar lá no 994, então olha o pulo que você vai dar, até o artigo 1026. Então, voltando aqui um pouquinho comigo, do Código de Processo Civil, são esses artigos que você vai estudar, já imprime e tenha ele aí como material que você tenha fácil nas suas mãos para você estudar. Ocorre que o processo civil, que são aquelas normas que vão regulamentar um processo. Professor, o que é um processo? Olha só, aqui no Brasil a gente não admite a justiça com as próprias mãos. Então, se uma pessoa está te devendo uma grana, por exemplo, você pode ir lá e colocar uma arma na cabeça da pessoa e falar, olha, você tem que me pagar agora porque eu estou te dando uma ordem. Não pode. Então, veja, quando você quer cobrar uma pessoa, por exemplo, que está te devendo, você tem que procurar quem? O Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é representado pelo juiz de direito, que é aquela pessoa que normalmente passou no concurso público e ele está representando o Poder Judiciário. E veja, esse juiz de direito, ele é a única pessoa que pode dar uma decisão e obrigar uma pessoa a fazer algo. Então, ele tem este poder. Só que, para isso, nós precisamos ter regras. E aí, veja, você vai fazer uma analogia com o jogo de futebol. Então, tem lá os jogadores, um para cada lado, a gente chama de autor e réu, tem o juiz, que tem aquele que tem poder de dar as decisões, de dar um cartão vermelho, amarelo, expulsar o jogador de campo, dar o apito lá para o início, para o final. Então, o processo civil, ele vai regulamentar essas regras. Como que o processo vai começar e por quê? As decisões que o juiz pode dar, o que as partes podem fazer nesse processo, quem é que vai auxiliar o juiz, porque ele não pode trabalhar sozinho. Então, essas são as normas do Código de Processo Civil. Ocorre que o processo civil, ele não é regulamentado só pelo Código. Nossa, professora, que difícil. Nós temos algumas leis especiais que elas também tratam de processo. Só que aí ela vai tratar de processos específicos, aquele processo algo que é diferente, que o caminhar ele precisa daquele processo por conta daquele tema, ele precisa caminhar de forma diferente ou mais simplificada, mais rápida, mais célere, sempre mantendo aí a justiça. Aí veja, nós temos algumas leis especiais. Então, para o TJ, você precisa estudar 2 leis especiais, além desses artigos que eu trouxe para você aí, da Lei 13.105 de 2015. Então, vamos lá. Quais são essas leis? Primeiro, você vai estudar o Juizado Especial Cível Estadual. Ele está regulamentado pela Lei 9.099 de 1995. Aí está 99, na verdade é 1995. Só que, professor, em processo civil eu preciso estudar toda essa lei? Não. Você vai estudar os artigos 3º até o 19 da Lei 9.099. Depois você vai estudar também a Lei 12.153 de 2009, que ela trata do Juizado Especial da Fazenda Pública. Aqui você vai estudar a lei completa, que vai do artigo 1º até o artigo 29. Então, voltando aqui um pouquinho comigo, você já sabe o que você precisa fazer. Primeiro passo, você vai ou ter um Código de Processo Civil, ou você vai lá no site do Planalto, vai baixar esses artigos do Código, vai baixar essas 2 leis especiais, vai fazer um caderninho aí, grampear, e aí você vai acompanhar as aulas e grifar comigo. Eu vou explicar para vocês tudo que pode aí cair nessa prova. Professora, são muitos artigos, o que eu posso estudar mais? Aonde que eu vou me focar?
É claro que eu, professora, e todos os professores que estão dando aula para vocês, nós, antes de vir aqui dar aula, nós fazemos um estudo da banca, as últimas provas, o que cai mais, e é nisso que a gente vai focar. Então, para você ser aprovado, é um trabalho conjunto, meu e seu. Então, eu preciso de você, que você se dedique, para você depois me mandar uma mensagem e falar, professora, estou aprovada, vou tomar posse, vamos tomar um café, ou convidar para o churrasco. Então, é um esforço conjunto, meu e seu, e eu tenho certeza que com o nosso esforço, você, obviamente, terá aí sucesso e será aprovado. E uma coisa muito importante sobre concurso público, você não precisa ser o mais inteligente do mundo, ter o QI mais elevado. O que você precisa? Você precisa de um curso base para você aprender a estudar e ser persistente. Então, a persistência é o grande trunfo do concurseiro. Você ter habitualidade, continuidade em estudar de forma contínua e persistente, não tem como você não ter sucesso. O seu sucesso dessa forma será garantido, ok? Então, professora, o que eu preciso, se for no último mês, o que eu vou revisar? Aí eu fiz para você um mapa das últimas provas do TJ, né, desde o ano de 2005, já fazendo esse mapa de acordo com o novo Código de Processo Civil, que é muito importante, como eu disse para vocês. Então, eu transformei aquilo que era antigo, né, eu já adaptei para o novo Código de Processo Civil e eu vou trazer para vocês agora quais são os temas mais cobrados no TJ São Paulo. Então, vamos lá. Importância, atos processuais. Muita importância. Então, os atos processuais, nós tivemos aí, veja aí, 10 questões só de ato, toda a prova cai ato processual. Auxiliares da Justiça, que a gente vai estudar também naquela primeira parte da aula que eu mostrei para vocês, todos os artigos, fiquem tranquilos, você vai ver lá que está escrito Auxiliares da Justiça, eu tive 2 questões. Petição inicial, uma questão. Procedimento comum, que é aquele procedimento comum grandão. Veja, nós tivemos 8 questões, que é aquele tema que vai do 318 até o 538. Provas, apenas uma questão. Recursos, olha, um tema que você vai se preocupar bastante, 9 questões. Tutelas provisórias, só tem uma. Por quê? Porque tutelas provisórias é um tema que foi transformado no novo CPC, então só por isso que teve uma questão. Mas eu quero que você anote aí que tutelas provisórias é um tema muito importante, muito recorrente, ok? Impedimento e suspeição do juiz é um tema também importante, só que nós tivemos 2 questões, tá? Pronunciamentos judiciais, uma questão. Aí vem os juizados, então estude bem os juizados, tanto estadual quanto da Fazenda, porque sempre cai, nós temos 8 questões, do estadual 9.099 e 4 questões do juizado da Fazenda Pública. Então aí eu coloquei para vocês os temas e o grau de importância. Então, professor, o que eu vou me preocupar mais? Atos processuais. E aí eu aposto também agora para essa prova, auxiliares da justiça. Aí eu quero que você tenha atenção com os recursos, ok? Com as tutelas, também são muito importantes, e os juizados. Fechou? Então esses são os temas mais recorrentes aí do TJ São Paulo, Banca VUNESP. E aí veja, de acordo com aquele primeiro quadrinho que eu fiz para vocês, lá eu já separei temas, já separei artigos. A gente vai começar agora o estudo do primeiro ponto do nosso curso, que é impedimento e suspeição do juiz. Professor, o que significa isso, impedimento e suspeição? Olha só, como eu disse para vocês, quem vai prestar aí a tutela jurisdicional, quem vai dar uma decisão judicial que pode obrigar uma pessoa a fazer ou deixar de fazer algo, é o nosso juiz de direito. E aí entenda, uma das características da jurisdição é a imparcialidade. Então veja, para que nós temos uma melhor justiça, nós precisamos ter um juiz imparcial. O juiz
na hora de julgar o processo, ele não pode ter uma tendência em julgar a favor de uma pessoa ou de outra. Veja, o juiz, ele tem que analisar os fatos, né, que geraram aquele processo, ele tem que analisar o direito que vai ser aplicável para aquele caso concreto, para que ele possa dar uma decisão justa. Para que ele possa dar uma decisão justa, esse juiz, ele não pode ter um vínculo com ninguém. Ele não pode ter um vínculo pessoal com o autor e réu. Ele não pode ter um vínculo com os advogados das partes. E aí, por isso é que o Código, ele traz essas regras de impedimento e suspeição do juiz. Se o juiz se enquadrar em algumas dessas regras, seja de impedimento, seja de suspeição, esse juiz, ele poderá não estar sendo imparcial. Professora, qual que é a diferença de impedimento e suspeição? Nós falamos que o impedimento, ele vai tratar de causas objetivas. Então, veja, pouco importa se o juiz, naquele caso concreto, internamente, ele poderia até ser imparcial. Poderia. Mas a lei diz que essas causas de impedimento, como objetivas, ela vai afastar imediatamente o juiz. Um processo nunca poderá ser julgado por um juiz impedido. Esse processo ele vai ser totalmente nulo. Já as causas de suspeição, como o próprio nome diz, suspeição são causas subjetivas e não objetivas. Então, ocorrendo as causas de suspeição, por ser subjetivas, elas nem sempre poderão afastar o juiz. Porque pode ser que naquele caso concreto, o juiz, ele, mesmo havendo uma causa de suspeição, ele consiga ser imparcial. Então, as causas de suspeição como subjetivas, elas não envolvem um aspecto como os de impedimento, que são objetivas, que com um simples documento você prova aquela causa de impedimento e afasta o juiz. Aqui não. Aqui admite-se prova contrária. Como assim? Me dê um exemplo. Olha só, eu posso falar para você que eu considero você o meu melhor amigo. Internamente, você é o meu melhor amigo. Só que internamente, você pode considerar que eu não sou sua melhor amiga, que eu sou apenas uma colega. E aí, veja, eu não sendo a sua melhor amiga, imagina que você é o juiz. Você poderá julgar aquele processo normalmente, porque a causa ela é subjetiva. Veja, não existe um documento para provar a melhor amizade, né? Quem é o melhor amigo. Então é algo interno. Sendo algo interno, são as causas que a gente fala de suspeição. Neste caso, o juiz poderá ou não estar sendo imparcial. Ok? Então, impedimentos são as mais graves, são causas objetivas, elas obrigatoriamente vão afastar esse juiz. E aí o processo é encaminhado para o substituto legal do juiz para julgamento. Já as causas de suspeição são subjetivas e aí elas vão admitir prova contrária. O juiz pode falar, não, eu não sou amigo. Não, eu não tenho interesse no julgamento do processo a favor de ninguém, aqui eu vou ser imparcial. E aí poderá ou não afastar o juiz, ok? Então, mais graves e menos graves. Quais são as causas que o Código de Processo Civil vai considerar como impedimento? Então, veja aí comigo, o artigo 144, ele diz assim, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, ou seja, totalmente proibido, grifa essa palavra, exercer suas funções no processo, quando, primeiro, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, volte aqui um pouquinho comigo. O que é mandatário da parte? O mandatário da parte é o advogado. Regra geral, a pessoa não pode procurar o Poder Judiciário sozinha, ela tem que ser representada por um advogado que tem uma inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, veja, se um advogado atuou vários anos como advogado em determinada comarca, ele estudava,
passou no processo para juiz, ele vai poder julgar um processo em que ele era advogado anteriormente? Claro que não. Então, neste caso, o juiz deverá ser afastado. E aqui eu já vou fazer uma observação com você. Percebam que as causas de impedimento, quando objetivas, o próprio juiz, ele deverá de ofício se declarar impedido. Essa é a regra. Mas se o juiz assim não o fizer, o interessado, ele vai fazer um pedido para afastar esse juiz. Então, regra geral, o juiz deveria se declarar impedido de ofício, mas se ele não fizer, o interessado, ele vai pedir o afastamento desse juiz. Então, se o juiz interveio como mandatário da parte, era advogado, funcionou como perito, era perito e depois passou no concurso do juiz, ou era membro do MP, então era promotor de justiça, depois passou no concurso para juiz, ou prestou o depoimento, o juiz prestou o depoimento como testemunha. Então, nestes casos, esse juiz ele não pode julgar o processo. A lei já está falando, ó, não me interessa. Aqui, nessas situações, ele não vai ser imparcial, então ele deverá ser afastado. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese em que o juiz ele será impedido, veja aí comigo no inciso 2, ele diz de que conheceu em outro grau de jurisdição, vírgula, aí grifem, tendo proferido decisão. Então, imagina a seguinte situação. O juiz, ele era juiz de primeira instância, tá certo? Então, ele dava os julgamentos aqui em primeira instância. Determinado momento da carreira, ele foi promovido a desembargador, ele foi para o tribunal, recebeu uma promoção. Então, lá em segunda instância, nós temos o julgamento dos recursos. Aí veja, se o juiz já proferiu uma decisão em primeira instância de um determinado processo, aí ele é promovido, você acha que ele poderá julgar o recurso de um processo que ele já proferiu decisão? Claro que não. Então veja, se ele já conheceu em outro grau, num grau inferior, já proferiu uma decisão, ele não vai poder dar a segunda decisão, porque aí a gente vai estar ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição. O juiz é uma pessoa, ele pode errar, por isso que as pessoas, quando estão sujeitas lá ao Poder Judiciário, elas podem não ficar satisfeitas e terão direito a recurso, ok? Próxima causa de impedimento do inciso 3, ele diz assim, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, o seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Então, olha o exemplo. Imagine que em um processo, o advogado de uma das partes, ele é cônjuge do juiz, ou defensor público, ou membro do Ministério Público. Veja, neste caso, o juiz deverá ser afastado, ele está impedido. E aí a lei diz, quem que, na condição, por exemplo, de advogado, ele vai ocasionar o impedimento do juiz. Pode ser o cônjuge ou companheiro do juiz, ou qualquer parente. E aí a lei diz, qualquer parente em linha reta, então todo mundo que está para cima, todo mundo que está para baixo, ou na linha colateral. E atenção, na linha colateral até terceiro grau. Então, o parentesco que a gente estuda lá em Direito Civil, ele vai começar na linha colateral em segundo grau. Então, os graus de parentesco é segundo, terceiro e quarto grau. Aqui para o TJ, você vai se lembrar que quando ele falar em parentesco, sempre vai ser até terceiro grau, ok? Então, mais uma hipótese de impedimento do juiz. Aí, veja, você vai comigo no parágrafo 1º, que diz assim, na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Então, nessa hipótese aqui, você vai anotar que ele está trazendo um impedimento, na verdade, para o advogado, que é parente do juiz, dele entrar no processo somente para ocasionar o impedimento do juiz. Então, imagina a seguinte situação. Quando uma pessoa ela vai dar entrada num processo, então ele vai procurar um advogado e o advogado vai o representar. Veja,
Regra geral, as pessoas não podem escolher o juiz que vai julgar a sua causa. Então, o processo, quando ele começa, imagina que em determinada comarca tem 3 varas cíveis. Então, o advogado vai dar a entrada, ele não pode escolher qual vara ele quer que corre. Esse processo, ele vai ser registrado ou distribuído e aí vai, através de uma ordem aleatória, esse processo ele vai cair para algum dos juízes. Aí veja, imagine que o processo começou a correr e a pessoa vê que a situação dela não está muito boa naquele processo. Aí ela fala, eu vou caçar uma forma de afastar esse juiz para ser encaminhado para outro juiz, porque esse juiz não está dando certo. Ele parece estar pegando no meu pé. E aí a pessoa tem a brilhante ideia, ele pode trocar de advogado, ele fala, já sei, vou contratar a advogada X, que ela é esposa do juiz. Aí quando ela entrar, ele vai estar impedido, o meu processo vai encaminhar para outro juiz. Veja, o próprio parágrafo primeiro, ele está trazendo uma regra para burlar essa ideia aí de alguns espertinhos. Então, neste caso, o que ele quer dizer? Que é proibido a contratação de um advogado para que ele entre no processo somente para caracterizar. Então, depois que o processo já começou e por ordem aleatória, ele está lá com o juiz, com o João, não vai ser mais permitido contratar a esposa do juiz para ser sua advogada. Mas imagine que a pessoa contratou antes, aí a advogada distribui, cai justamente na vara do marido que é juiz. Aí veja, esse juiz deverá já de ofício ele se declarar impedido e o processo ele é encaminhado para o substituto legal. Então, essa é a regra do parágrafo 1º. E o parágrafo 3º também está relacionado com o inciso 3. E ele diz assim, o impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogados que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Então, veja, o que ele quer dizer aqui? Olha o que o parágrafo 3º ele fala, ele amplia ainda mais essa hipótese. Ele diz o seguinte, que se a pessoa, ela conferir uma procuração, que é o contrato de mandato, ele é através de uma procuração que é dada para determinado advogado, ela também não pode ser dada para um membro do escritório de advocacia que tem em seus quadros um advogado que ostente essa condição de parente do juiz. Então, por exemplo, a esposa do juiz é advogada. Ela faz parte de um escritório de advocacia. Só que o advogado, ele é autônomo, cada um tem sua OB, ele pode atuar tanto em conjunto quanto sozinho. Aí veja, aqui ele impede a pessoa de contratar um outro advogado que não é esposa, mas ela faz parte do escritório dessa pessoa que está sendo contratada. Então, só o fato de contratar um advogado que é membro do escritório de advocacia, por exemplo, da esposa do juiz, esse advogado também está impedido de ser contratado. Então, veja que essa hipótese do inciso 3, ela é bem ampla. Nos parágrafos 1º e 3º, o legislador, ele resolveu trazer essa regra para que isso seja, vamos imaginar que isso amplie de certa forma para evitar que haja a contratação de um advogado, veja, somente para gerar o impedimento do juiz, ou então contratar um advogado que não é esposa do juiz, mas, olha, se ele faz parte do escritório da advocacia, que a esposa do juiz ela é membro, eles são colegas, será que eu não posso ter uma vantagem aí? Então, por isso que o parágrafo 3º, ele já traz essa regra que vai impedir essa contratação para evitar, né, qualquer tipo de tendência ao juiz para julgar aquele processo a favor de uma ou outra pessoa. Então, inciso 3, mais uma hipótese de impedimento. Então, ele fala que estará impedido o juiz quando estiver postulando, seja como advogado, seja como MP, seja como defensor público, o seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente em linha reta e linha colateral até 3º grau, ok? A gente continua
essas hipóteses de impedimento na nossa próxima aula. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau.